Ok, vamos lá. O assunto da aula hoje vai ser concordância verbal. Esse assunto aqui é muito importante para nós escrevermos as nossas redações, né? Porque a maior dificuldade que a gente está vendo aí com os alunos é na hora de escrever redação. E aí a pessoa vai bem em matemática, vai bem em português, na hora da redação, daí tem uns erros de gramática e a nota vem baixa. Mas vamos lá, vamos começar. A aula passada, a gente falou sobre concordância nominal, lembrem? Uhum. Lembram? Sim. Que tem Tem né? que concordar com o palavras que vêm- substantivo. Exatamente, garoto. Muito bem. E agora, hein, gente? O que vocês acham que é esse aqui? Concordância verbal? Tem que concordar com o verbo? Com o verbo? Ou o verbo tem que concordar com alguém? O verbo tem que concordar com o substantivo. Com o substantivo? Com o Sujeito. sujeito. Muito bem, Pablo. Então, vamos lá. Quem é sujeito, hein, gente? Só Tipo pra gente... pessoa? Numa oração, quem é o sujeito? A pessoa que está falando? É só a pessoa que serve de sujeito para uma oração? Não. Não. Muito bem. Vamos lá. Concordância verbal. Vamos olhar esses exemplos aqui, ó. Exemplo 1 e exemplo 2, beleza? Maravilha. Qual a concordância correta? Ó, não existem meninas ou não existe meninas? O que vocês acham? Não existem? Muito bem, Rebeca. Por quê? Porque existe seria menino? Masculino? Não, ainda não é bem isso. Segundo exemplo, vamos olhar o segundo exemplo. Não existe mais dragão ou não existem mais dragão? Qual é que está Não certa? existe. Existe? Não existe. Então, essa aqui é a verdadeira? Essa aqui, então, é a certa? Acho que sim. Eu acho E essa aqui é a errada? Sim. Sim. E na primeira, qual é a certa, qual é a errada? Certo, é a primeira e a errada primeira. a segunda. Essa é a certa. Sim. E essa é a errada? Sim. Tá. Muito bem. Por que acontece isso, hein? Vocês podem me explicar? Carol, aparece aí para mim, Carol. Valeu, garota. Ó, primeira coisa, a gente está falando de um assunto que chama concordância verbal, certo? Então, seria porque existem verbo e está combinando com o sujeito, que seria menina? Muito bem, garoto. E como Certo. combina, e como tem que concordar com o sujeito, também tem que concordar com quantas quantidades está falando. Muito plural, bem. no singular. Muito bem. Estou gostando de ver vocês. Então, olha só. Menina, certo? Sim. Meninas não existem. Tá? Meninas é quem? Sujeito? O sujeito.
Muito bem. E existem é o verbo. Meninas é o sujeito. Muito bem. Né? Sim. De acordo com a análise morfológica, meninas é o quê? Oi, Sujeito. Gustavo. Sujeito. Tudo bom, vida? Oiê. Oi. Eu sei lá porque tava aparecendo para botar a senha, mas só que eu não sei qual é a senha. Mas deu Era só se certo entrar pelo agora? outro grupo. Não, mas Eu agora peguei deu certo. Oi, Maria Clara, tudo bom, vida? Júlia, tudo bom, Júlia Bringel? Parece para prof. Eu só não vou aparecer porque eu não tenho câmera. Tá bom. Quem puder aparecer para mim, aparece, tá bom? Então, olha só, eu estava falando que o assunto da aula hoje é aqui em vermelho. Quem pode ler para mim? Concordância verbal. Muito bem. Pode ler, vida. O verbo sempre vai concordar com o sujeito em número pessoa. Muito bem. Então, o verbo tem que combinar com o sujeito, certo? O verbo tem que combinar com o substantivo, se for análise morfológica. Meninas, aqui na análise sintática, ela vai ser quem? Sujeito. Substantivo. Muito bem. Para copiar alguma coisa? Por enquanto, não. Meninas, aqui na análise sintática, é o sujeito. Ó, meninas não existem, certo? Certo? Meninas é a palavra mais importante dessa frase, concorda? Sim. Tá. Sim. Quanto à análise morfológica, meninas é o quê? Sujeito. O quê? Alguém É falou. o substantivo. Substantivo. Sujeito. Substantivo. Muito bem, galera. Então, olha só. Quanto à análise sintática, meninas é o quê? Sujeito. Quanto à análise morfológica, meninas é o quê? Substantivo. Substantivo. Muito bem. Estou gostando de ver. Então, a meninas, que é o sujeito, ela está em qual gênero mesmo? Feminino. Feminino. E qual é o número? Plural. Singular. Plural. Plural. Muito bem. Tem meninas está no Professora? plural, ó, terminando com S. O verbo vai ficar em quê, hein, gente? Quem é que está me chamando? Destaque. Hã? O verbo vai ficar em destaque. Sou eu, Purão. Fala, Maria. Eu posso pegar água? Não entendi. Eu posso o quê? Pegar água. Pode, vida. Então, olha só. O verbo... Quem é o verbo dessa frase? Não existem meninas. Existem. Meninas. Existem. Muito bem. Então, olha só. Né? Não existiam meninas, né? Eu vou copiar aqui, ó. Vou botar... Não existiam, tá? Então, Tá. Então, olha só. Se meninas estiver no plural, o que vai acontecer com o verbo? Ele vai ficar no... Plural. Plural. Muito bem, Gustavo. No plural. Vamos ver. Então, vocês acertaram, né? O primeiro exemplo. Segundo exemplo. Não existe mais dragão ou não existem mais dragão? não existe. Não existe. Por quê? Porque está no singular. Muito bem, garota. Muito bem, Rebeca. Então, olha só. Oi, Enzo. Tudo bom, filho? Ó, Tudo pronto. Eu cheguei atrasado porque eu estava na minha dentista. não tem problema. Então, olha só. Dragão é o quanto a análise morfológica, ele é o quê? É o sujeito. Sujeito. É o quê? Quanto à análise morfológica, é o quê? Substantivo.
Substantivo. Quanto à análise sintática, ele é o quê? Sujeito. Sujeito. Então, olha só. Muito bem. Então, olha só, dragão não existe mais. Então, dragão está no plural ou no singular? Singular. Singular. Certo. Então, ó, o verbo vai ficar no singular ou no plural? Singular. 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 Certo. Então, olha aqui. O verbo está no... Singular. Singular. Muito bem. Muito bem. Olha aqui, ó. Opa, perdão. Ó aqui o verbo, ó. Tá? Então, vou fazer uma pergunta para vocês agora. Isso aqui, ó. A segunda aqui, ó. Não existem mais dragão. Tá certo ou tá errada essa frase? Errado? Por quê? Porque, Errado. porque dragão não tá no Porque- plural. Exatamente. Então, esse verbo, É. concordância verbal. O verbo tem que concordar com quem? Com o Sujeito. Substantivo, que não tá no plural. Gente, eu Muito bem. Então, ó, isso aqui está errado, totalmente errado. Bora lá. Estou gostando de ver vocês. Então, eu vou perguntar uma coisa. Qual o número do verbo? Qual Substantivo tem número? Sim? Sim, né? Ó, vou colocar aqui, ó. Substantivo tem número? Sim. Sim. Qual que é o número do substantivo? Singular. Singular e plural. E plural. Muito bem. Singular e plural. Agora eu vou fazer a mesma pergunta. O verbo, ele tem substantivo? Oh, desculpa. Ele tem número? Perdão. O verbo tem número? Não. Não? Sim? Ah, é, sim. ele pode variar. Muito bem, Rebeca. Muito bem, garota. Então, o verbo, ele pode ter singular e plural? Sim. 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 Então, o número do verbo, ele também pode entrar no singular e no Plural. 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 Então, me diz um verbo, um verbo que está conjugado no singular. Fala um para mim. Ele. Ele o quê? Fala o verbo comprar. Ele, Comprou. muito bem, Enzo. Comprou, certo? Então, este número aqui está no Singular. singular, terceira pessoa, certo? Sim. Uhum. Fala um verbo cantar no plural. Eles cantaram. Muito Cantaram. bem, Rebeca. Cantaram. Cantaram, né? Terceira pessoa do quê? Do plural. Do plural. Vou botar assim, tá bom, gente? PL, que PL é o quê? Plural. 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 E P é o quê? Pessoa. Pessoa. Beleza. Parabéns, galera. Então, vamos lá. Estamos indo bem. Quais são as pessoas do verbo? O verbo ele tem pessoas? Sim. Sim, muito bem. Isso, aparece para mim. Quais são as pessoas do verbo? Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Primeira pessoa, muito bem. Gustavo que está falando isso? Sim. Muito bem, Gustavo. Primeira pessoa, segunda e terceira pessoa. Só tem 3 pessoas o verbo? Ou tem mais? Vocês acabaram de me dizer que o verbo ele tem número, não foi? Sim. 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 E qual é o número do verbo mesmo?
Singular Plural e e plural. singular. Então, para a gente começar a aprender aqui as pessoas do verbo, então eu vou colocar assim, ó, gente, só para a gente gravar melhor. Primeira pessoa do quê, gente? Do Verbo. plural. Não é singular. Segunda pessoa do Plural. Plural. do quê? Singular. Singular. Terceira pessoa do Singular. Singular. só tem gente no singular, os verbos? Não tem nenhuma Não. pessoa no final? Tem ou não tem plural o verbo? Tem. Tem plural. Sim. Então, quais são as pessoas que estão no plural? Vocês sabem? Então, vamos lá. Eu vou ajudar vocês, hein? Primeira pessoa do quê? Plural. 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 Vou pôr PL, tá, gente? Tá. Pode Ah. ser? Sim. Tá. Sim. Segunda pessoa do quê? Plural. Plural. Do plural. E terceira pessoa do quê? Plural. Plural. Muito bem. Então, falem para mim aqui. Quantas pessoas tem o verbo? 6. 6. Muito bem, Gustavo. Então, bora lá. Eu vou perguntar quem é a pessoa do verbo que está na primeira pessoa do singular. Alguém sabe me dizer? Vou botar uma cor bem bonita aqui. Que cor que eu ponho? E aí? Primeira pessoa do singular, do verbo. Quem é essa primeira pessoa? É o sujeito? Primeira pessoa do verbo. Quem é? Alguém lembra? Eu? Eu, tu. Eu. Eu. Primeira pessoa, eu. Quem é a primeira pessoa do verbo? Eu. Eu é uma pessoa que vai deixar o verbo no singular ou no plural? Singular. Singular. Quem é a segunda pessoa do verbo? Tu. 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 Muito bem, Pablo. Quem é a terceira pessoa do verbo? Vós. Ele? Você? Ele. Muito bem, Gustavo. Ele Ou ela. Ela. o pronome você, ele também entra aqui para dar. Ele entra como terceira pessoa, tá? Tá. Beleza, bora lá. Eles, elas. E a primeira pessoa do plural, quem é? Nós. Muito Nós. bem, quem falou? Nós. Rebeca. Aham. A segunda pessoa do plural, quem é? Vós. Vós, muito bem, Pablo. Vós. E a terceira pessoa do plural, quem é? Eles. Eles, elas. Eles, elas. Vocês. Vocês. Certo. Então, eles ou elas, beleza? Então, Sim. bora lá. Então, agora eu vou perguntar de novo. Quem são as pessoas do verbo? Primeira pessoa de singular. Segunda Quem é? pessoa. Segunda pessoa do singular. Terceira Tu. pessoa do singular. Ele ou ela? Eu, tu, ele, ela, nós, nós, eles, hoje. Muito bem, Carol. Então, beleza. Quando eu falo eu, vamos conjugar o verbo cantar. Eu Canto. canto, né? Beleza? Eu canto. Quando eu falo eu canto, esse verbo, ele está combinando com a palavra eu? Com o sujeito eu? Sim ou não? Sim. Sim, muito bem. Sim. Muito bem.
Eu canto. O canto, o verbo está no singular ou no plural? Singular. Singular. Muito bem. E como é, então, a primeira pessoa do plural? Nós? Cantamos. Nós Muito bem, cantamos. Gustavo. Muito bem, Rebeca. Cantamos. Olha só. O verbo agora está no plural ou no singular? No plural. Plural. Muito bem. Eu canto, tu Canta. Canta. cantas. Ele, Cantas. Cantam. ele Canta. Canta. Ele, canta. Muito bem, ó. Eu canto, tu cantas, tu ele cantas. Ele Canta. 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 Nós cantamos, vós Vós canta. Temos. vós, Cantai. vós cantais. E eles Cantaram? no, Cantam. no passado. Ele mantém o canta. Ah, tá, cantam. Eles cantam no passado, né? Tá. Vamos lá, beleza. Então, concordância verbal. O que é concordância verbal, hein, gente? O verbo sempre tem que concordar com o sujeito. Com o sujeito, muito bem. Ou com a Pessoa. ou com a pessoa do verbo, certo? Sim. Que são essas aqui, ó. Pode me repetir as pessoas do verbo, por favor? Quem são? Primeira pessoa do singular, a segunda Quem é? pessoa do singular, Eu, segunda pessoa do singular, tu, terceira pessoa do Ele singular, ou ele ou ela, primeira Depois. pessoa do plural, nós, Vós, segunda pessoa do plural, vós, terceira vós, pessoa do ele plural, ou eles ela. Então, gente, nunca mais esqueçam. Quando falarem assim, quais são as pessoas do verbo? Aí vocês vão falar eu, tu, ele, nós, nós, vós, vós, eles. beleza? Beleza. Ou ela. Tá? Tá. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Beleza? Maravilha. Então, bora lá. Eu vou no banheiro, tá? Tá bom, vida? Me falem uma coisa. O que é um sujeito simples e o que é um sujeito composto? Que sabem me dizer o que é um simples e um composto? Parece para mim, galera. Do Carol, parece para mim. Sujeito simples. Quem sabe me dizer? Olha só, então vamos lá. Vamos ler aqui essas frases. Quem pode ler a primeira frase para a prof? A flor tem perfume. A flor tem perfume, né? Sim. E vamos ler agora número 5. Rápido e celular são importantes. Na rádio e celular são importantes. Beleza. Então, a gente leu o número 1 e o número 5. Olhando para o número 1 e olhando para o número 5, quem você acha que é sujeito simples e quem você acha que é sujeito composto? Pode ir no chute? O primeiro, o simples, Primeiro não, simples e quinto composto. segundo composto. Muito quinto, né? É, Por que o 1 é sujeito simples? não sei, eu só chutei. Eu também. Mas quem tem alguma ideia? Porque ele está no singular e o outro está no plural. Professora, do que vocês estão falando? Oi, Maria. Eu estou Seu áudio estoura perguntando. muito. O som da verdade. Maria está alto, né? Ela faz tipo assim. Eu acho que ela falou um pouco perto. O número 1, Maria, eu estou falando o seguinte, a flor tem perfume. E o número 5, ó, rádio e celular são importantes. Eu estou perguntando quem é o sujeito simples
Quem é o sujeito composto? Oxe. Quem é simples e quem é composto? Fala para mim. O primeiro é simples e o quinto é o composto. Por quê? Muito bem, tá certo. Muito bem, Gustavo. Por que acontece isso? Não sei. Porque tá no singular e o outro tá falando de 2. Ai, perdão. Eu saí aqui. Porque Eu um acho tem que é porque. Pode falar, Maria. Eu acho que é porque o primeiro. O primeiro ele tá singular e o segundo ele tá no plural. Ah, é? Quem mais tem alguma ideia? Eu estou compartilhando tela, gente? Sim. Sim. Beleza. Sim. Júlia, Elis e Mari Clotilde, aparece para pro aí. Para Clotilde é o Nicolas. É o Nicolas? Beleza. É. Ele está no telefone da mãe, né? Então, olha só, gente, eu vou perguntar uma coisa. Vocês acertaram. O simples é o número 1. E o composto é o número 5. Oi, Júlia, tudo bom, vida? Oi, Nicolas. Então, olha só. Eu vou perguntar aqui uma coisa. Quem é que tem 2 núcleos, 2 substantivos, e quem é que tem um núcleo, um substantivo? Quem é que tem Um tem um sujeito? substantivo Quem e a é que rádio tem tem 2 sujeitos? 5, tem 2 e um tem 1. Muito bem, quem falou? Eu, Pablo. Muito bem, Pablo. Então, olha só, sujeito composto, rádio, frase número 5. Por quê, professora? Porque eu tenho 2 substantivos. Porque eu tenho 2 núcleos. Eu Então tenho seria 2 o palavras. simples. Porque eu tenho 2 substantivos. Então, número 5, essa frase aqui, ela é um sujeito o quê? Simples ou composto? Composto. Todo Composto. mundo já sabe me dizer por quê? Sim. Porque tem 2 substantivos. Um tem Certo. 2 e outro só tem 1. Tem 2 substantivos, tem 2 núcleos, né? Ó, tem o rádio e tem o celular. Porque também tem 2 Jeitos. Substantivo. sujeitos. Muito bem, tem 2 sujeitos. Parece para mim Arthur e Rebeca, Enzo e Carol. Vamos lá. Então, olha só. O exercício 1, a flor tem perfume. Qual é o sujeito da frase 1? Flor. Flor. Muito bem, Gustavo. Flor. Então, quantos substantivos eu tenho aqui? 1. Quantos, 21. então? Quantos sujeitos eu tenho aqui? 2. 1 ou 2? 1. Quem é? A flor. Muito bem. Então, aqui é um sujeito o quê? Simples ou composto? Sim. Simples. Simples. As flores têm perfume. Sujeito simples ou composto? Simples. Simples. Peraí, professora, não está no plural. Uhum. Mas quantos núcleos eu tenho? Só 1. 2. Só 1, né? Sim. Só 1. Tem 2 substantivos aqui? Não. Sim. Sim ou não? Não. Sim. Quem falou sim? Gustavo. Eu. Gustavo? Gustavo tem 2 substantivos aqui? Na qual? Na 2. Não. Quantos substantivos tem? 1. Então, o sujeito é Flores. simples ou composto? Simples. 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 A banda toca lindamente. Qual é o sujeito? É banda? Banda, Banda. muito bem. Quantos tem? Quantos sujeitos tem? 1. 1.
Se só tem um sujeito, o sujeito é simples ou composto? Sim. Sujeito simples, muito bem. Celular permite a Professora. comunicação. Oi. Pode falar, Maria. Você pode explicar o que é substantivo? Posso. Substantivo é tudo que dá nome às coisas. Quando as coisas recebem nome, elas são chamadas, quanto à análise morfológica, de substantivo. Por exemplo, vamos lá. Como é o nome disso aqui? Casa? Casa. 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 Certo? Então, se esse objeto tem esse nome, ele vai ser um Substantivo. substantivo. Então, Substantivo é tudo que dá nome às coisas. Como é o nome disso aqui? Flor. flor, Flor. Então, é um o quê? substantivo. Substantivo. Como é o nome disso aqui? Cubo. Cadeira. Cadeira. Como é o nome? Cadeira. Receber um nome, ele é um Substantivo. substantivo. Como é o nome dessa menina aqui? Ela tem nome? Não. Não, Como é o É nome uma dessa pessoa? sinônimo. Peraí. Como é o nome dessa pessoa aqui? João. João. João recebeu um nome? sim, Então, quanto à análise morfológica, ele vai ser o quê? Sujeito. Substantivo Substantivo. próprio. Substantivo próprio. Próprio, Muito bem. porque tudo. Pode falar. Por que que é próprio? Porque é nome, de porque pessoa. tipo nome, marca, essas coisas, tudo próprio. Muito bem. Parabéns, galera. Então, substantivo é uma classe de palavras que recebe aquelas palavras, né, que dão nomes às pessoas, aos objetos, né? Tudo isso vai ser substantivo. Voltando aqui, ó. Exemplo número 4. Celular permite a comunicação. Cadê o substantivo? Celular. Celular. Celular, substantivo. Então, esse sujeito é simples ou composto? Simples. Rádio e celular são importantes. Tem quantos núcleos? Composto. Só um? Não. Composto. Tem dois, né? Então, Sim. substantivo... Aqui, desculpa. Composto. Sujeito simples ou composto? Sim. Não, composto. 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 Exemplo número 6. Chegaram José e Ulisses. Sujeito Dois. simples ou composto? Composto. Composto. Por quê? Porque tem dois Porque tem dois substantivos. sujeitos. Dois sujeitos. Tem dois sujeitos. Quem são os sujeitos? José e Ulisses. José. José. Muito bem. A vida é boa. Sujeito simples ou composto? Simples. Simples. Qual é o sujeito? Vida. Vida. Muito bem. Choveu rosa. Agora vamos lá. Choveu rosa. Rosa. Sujeito simples ou Sujeito composto? simples. Sim. Simples. Qual é? Rosa. 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 Choveram rosas. Sujeito simples ou composto? Simples. Simples. Porque só tem um Sujeito. núcleo, né? Exato. Só tem um. Agora, eu quero saber o seguinte. O verbo chover. Choveu rosa, choveram rosas.
o que aconteceu com esse verbo aqui? No exemplo colocou- 8 e 9. O que aconteceu? Ele concordou com o sujeito. E ficou plural. Eu posso escrever assim, ó. Choveram rosa? Não, Não. Não. teria que ser o rosas, também teria que ser no plural. Muito bem, garoto. Então, aqui a rosa está em qual número? Singular ou plural? Aí tá Singular. singular. Singular, Aí né? tá singular, no outro tá plural. Então, aqui o verbo, ele concorda. Lembra? Qual é o mesmo nome do assunto que a gente está estudando? É Concordância 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 verbal. verbal. Então, o verbo tem que concordar O Com verbo. o sujeito. com o sujeito. Muito bem. Então, eu vou colocar aqui Choveram. Não choveu. choveram rosa. Tá certo isso? Não. Não. Eu posso colocar um no singular e aí eu posso Plural. colocar o verbo no plural para combinar? Não estaria combinando. De jeito nenhum, né, gente? De jeito nenhum. Então, para combinar com rosa, o verbo chover precisa ficar no... Singular. Singular. Então, como que ficaria certo? Choveu Choveu rosa. Rosa. Choveu rosa. Muito bem. E agora eu tenho um verbo que está no... Singular. Singular. Então, gente, nunca se esqueçam disso. Singular com singular, plural com Plural. plural. Mas tem umas regrinhas para sujeito composto que a gente vai falar, beleza? Então, bora lá. Comemos muito ontem. Exemplo número 10. Quantas pessoas comeram? Várias, não dá para saber. Plural. Muitas pessoas? Sim, porque não dá para saber quantas. Pode ser 2, 3. Certo. Então, aqui, ó. Qual é o sujeito dessa frase aqui, número 10? Comemos. Comemos é o verbo, não é? Na verdade é Muito. Comemos é o verbo. Olha ele aqui. Esse verbo, ele está no singular ou no plural? plural. Muito bem. Verbo no plural. Certo. Se o verbo está no plural, ele está concordando com o sujeito. Cadê o sujeito? É muito? Não, muito, ó. Muito não é quantidade. Comemos. Muito não é quantidade, não é Oi, bastante. Isa. Oi. Não é ontem. Muito não é quantidade, gente? Sim. É quantidade, muito? Sim. 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 Comer muito, muito. Então, é quantidade. Se é quantidade, é um advérbio. Advérbio de intensidade. Não é sujeito. Por que de intensidade, professora? Por que é advérbio de intensidade? Ora, porque eu comi o quê? Muito. Muito. Parabéns, Rebeca. Tá. Ontem é sujeito? Não. Não. Ontem ontem essa palavrinha É tempo? muito bem. Quem falou? Pablo. Hã? Pablo. É um advérbio de quê, hein, gente? Advérbio Tempo. de tempo. De tempo. Então não é o sujeito, concorda? Então eu tenho ontem, que se refere ao tempo, ou Isabelle, que é um advérbio de tempo, e muito, que é quantidade. Então, é um advérbio de intensidade. Gente, se o sujeito
ou se o verbo, eu falei aqui, se o verbo está no plural, comemos, cadê o sujeito para ele combinar com o sujeito? Ele está aqui, mas ele está escondido. Diz. Ele está escondido, muito bem. Está escondido aonde? Quem é que comemos? Quem é que comeu muito? Nós? Garoto! Muito bem, então, ó, olha ele aqui, ó. Está E escondido esse danado. Sujeito, então, é nós. nós. Já vou. Faltam 2 minutos para o intervalo, tá? Então, já é nós dois. comemos muito. Então, nós é pessoa do verbo? É a primeira pessoa do plural. Muito bem, garoto. Primeira pessoa do plural, nós. Se o verbo é plural, se o sujeito, nós, né, está na primeira pessoa do plural, nós, tem mais de uma pessoa aqui, não tem? Tem. Se tiver mais de uma pessoa comendo, então já vai ser o quê? Composto. Plural. Se o sujeito está no plural, o que tem que acontecer com o verbo? Ele tem que ser no plural. Ele tem que ser no plural. Muito bem, Rebeca. Sim. Muito bem, Rebeca. Então, sujeito no Plural. verbo no... Plural. Muito bem. Tudo Deu para plural. entender? Sim. Deu para entender? Isso Sim. é concordância, o que mesmo? Verbal. Muito bem, Gustavo. O último minuto. Violeta Caramba. e Tulipa perfumam a sala. Ó, presta atenção. Quantos sujeitos... É um sujeito simples ou composto? Composto. Composto. Por quê? Violeta e tulipa. Violeta e tulipa. Violeta e tulipa, sujeito composto. Certo? Uhum. Então, eu tenho um sujeito composto, eu tenho 2 substantivos, a violeta, que é um tipo de flor, e a tulipa, que é outro tipo, certo? De flor. Uhum. Então, o verbo, ele vai para o Plural. plural, né? Mas, ó, não se esqueçam, existem outras regrinhas aqui para sujeito composto que a gente vai aprender. Mas, em geral, né? Eu posso colocar, quando eu tenho um sujeito composto, como assim, professora? Eu tenho 2 aqui, ó, a violeta e a tulipa. Perfumam a sala, tá? Em geral, eu posso colocar o verbo no plural. Por quê? Porque eu tenho um sujeito, o quê? Composto. Composto. Bom, muito bem. Então, bora lá. Vou dar agora um pause, tá, gente? Caramba, é 3h05 da tarde. Vamos lá. Already progress. Ok. Então, nós estamos estudando... Qual assunto mesmo, meninada? Concordância verbal. Muito bem. Então, eu posso dizer, já que a gente já viu um monte de coisa, eu posso dizer que concordância verbal é quando o verbo concorda com o sujeito em número? Sim. E também é quando o verbo concorda com o sujeito em pessoa? Sim. Então, concordância verbal é quando o verbo concorda com o sujeito em número e Pessoa. Quais são as pessoas do verbo? Eu, Tu, tu,
Ele ou ou ela, elas, nós, vós, vós, eles ou eles elas. e elas. Quais são as pessoas do verbo? Eu, tu, Primeira pessoa. Eu, ele, tu e ele. ela. Primeira plural. Vós, Nós, vós, elas, eles. Muito bem. Quais são as pessoas do verbo? Eu, tu, Tu, ele, ele, ela, elas, nós, nós, vós, vós. eles, elas. Decorei aí, amém. Você conseguiu Muito decorar bem. alguma Agora- coisa? Sujeito simples. Quantos sujeitos vão ter na frase? Sujeito simples, só um. E sujeito composto, 2. Então, aqui não é esse número? Sujeito simples são 2, não? não. 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 Vai aparecer quantos? Pro, já Um. volto. Tá. Ô, Pro, Oi. eu não tô vendo que você tá compartilhando. Eu não estou compartilhando? Eu não tô vendo. Galera, ô Maria, sai e entra de novo no link que eu coloquei por último, para você ver a tela. O resto, todo mundo está vendo a tela? Eu tô. Sim. Tá. Sim. Maria, entra de novo e sai, Maria, porque eu não mudei nada aqui. Eu continuo Sei, compartilhando. professora, porque eu cliquei 2 vezes num lugar e aí eu não tô vendo mais você compartilhar. Voltei. Você consegue Maria? compartilhar de novo? Maria, pede ajuda para a mãe aí, a sua mãe está aí. Não, só meu pai. Você não pode sair e entrar de novo, porque é só Tá. você que está vendo a tela. Pra mim, Tá. eu tô vendo a tela de boa. Todo Eu mundo está também. vendo, né? Sim. Certo. Tô vendo. Deu certo, Maria? Peraí, eu vou chamar meu pai. O áudio dela é bem estourado. Pois é. Quem é que tá escrevendo Maria? Sou eu, vida. Tudo que vocês Ah. leem aqui, ó, sou eu que estou. Vocês estão ouvindo o cachorrinho perturbar? Agora eu menos. ouvi. Eu ouvi tão muito, dá pra ver bem baixinho. Oi? Bem baixo, Vamos, não prof. muito. Nossa, Tem um professor. cachorrinho novo aqui em casa que está dando maior trabalho até ele se Eu vi ele, acostumar. você mostrou ele pra gente. Ah, então, é esse Qual o nome mesmo. dele? É Noé. Não é? Ah, Você que tá fazendo esses desenhos? É, Que lindo. obrigada. Bruno. Bora lá? Bora trabalhar? Mostra Ô, seu Maria, cachorro. Aí, Pro, depois foi. eu mostro no final da aula. Deu certo, Foi. Maria? Ei. Deu Aí, certo. ó. Pra Beleza, quem então bora quiser ver lá. o cachorro, tem que assistir até o final. Exatamente, depois eu mostro. Então, olha, eu sou estudiosa. Vocês acham que nessa frase aqui, eu sou estudiosa, é sujeito simples ou composto? Simples. Simples. Por quê? Muito bem, por quê? Só tem um sujeito. É. Muito bem, só tem um sujeito. Quem é esse sujeito? Estudiosa? Eu. Eu. Lembra? Pessoa vai ser o sujeito, né? Na verdade, É porque o sujeito, gente, olha só, eu vou falar uma coisa para vocês. Ele tem uma ação. Ou ele, então, ele recebe a ação. Ou então, o sujeito é alguém ou alguma coisa de quem se fala. De quem se fala.
Dá para entender? Ó, o sujeito, Uhum. ele faz uma ação. Quem é que está fazendo a ação? Eu sou estudiosa. Quem está fazendo a ação? Eu. Eu. Muito bem. E qual é a ação que o eu está fazendo? Não. Ele está fazendo, ó, eu sou estudiosa. Eu estou fazendo alguma coisa, não estou? Ou Estudando? eu. Es- Então, ele Estudando. eu sou estudiosa. Na verdade, é de quem se fala, né? Uhum. Né? Ó, tu foste à praia. Está fazendo alguma ação aqui nesse exemplo? Não? Sim. Sim, Sim, faz qual é errado, a sim. ação que está fazendo? É que ele foi à Ir para a praia. praia. Indo à praia, certo? Ou então o sujeito ele recebe a ação, tá? Uhum. Recebe a ação do verbo. Bora lá. Mas qual é o sujeito dessa primeira? Eu sou estudiosa. Eu? Eu. Sujeito simples ou composto? Simples. 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 Agora tem duas frases aqui, né? Tem a 1 e tem a 2. Ó, Eu sujeito sou eu. estudioso. O verbo, ele tem que concordar com quem? Com o Sujeito e pessoa. com o sujeito. Então, entre a 1 e a 2, qual é a que está certa? A um. Eu sou estudiosa. Sim, Por que Sim. é a 1 que está certa? porque na outra tá eu somos estudiosos. Se fosse para ser assim, deveria estar nós somos estudiosos. Muito bem, Pablo. Então, olha só, né? Isso aqui, ó, eu somos, está totalmente o quê? Errado. Seria Errado. nós somos, se fosse para ser. Muito bem. Continuando. Tu foi à praia. Ó, o verbo lembra. Lembrem, o verbo ele tem que concordar com quem? Sujeito, pessoa. Com o sujeito, né? Sujeito. Muito bem. Então tá errado. Tu foi à praia, tu foste à praia, tu fomos à praia. Primeira coisa, quem é o sujeito? Tu. Tu. Muito bem. Desses três, qual é o verbo que está concordando com a pessoa tu? A segunda. Primeira, segunda ou terceira? Tu foi à Segunda. praia, tu foste à praia, tu fomos à praia. Qual é a certa? Segunda. Tu foste, acho que é a segunda. 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 A segunda está certa. A primeira está certa, tu foi Não. Seria. e tu Eu acho, fomos. e tu fomos, não, Também porque tá ela não errado. foi. Só Também ele. está errada. O verbo ele tem que concordar com a Pessoa. pessoa. Bora lá. Então, gente, por que a número 1 está errada? Tu foi. Porque o foi não está concordando com tu. O foi, ele concorda com quem, então? Com Você a praia. foi? Você foi. Muito bem, Pablo. Que mais? Vamos tirar o tu e vamos colocar o você, certo? Ele. Ele, muito bem. Então, eu posso colocar aqui, ele foi? Sim. Sim. Muito bem, agora sim, né? Então, lembra, concordância verbal, o verbo tem que concordar com quem? Com o Pessoa. sujeito. Muito bem, vamos lá. Nós foi longe, nós foram longe, nós fomos longe. Qual é o sujeito? Nós. Nós, muito Nós. bem. Sujeito simples ou composto? Simples. Simples. Por quê? Muito bem. Por que é simples?
Porque só tem um. Só um sujeito. Só tem É. um, né? Nós aqui, ó, só tem um núcleo, né? Sim, E o verbo tem que concordar com quem? com o Sujeito. sujeito. Beleza, então qual é que tá certa? 1, 2 ou 3? 3. 3. Então, nós, o quê? Nós fomos. Longe, muito bem. Continuando aqui. Maria estavam felizes, Maria corri rápido, Maria bebeu suco, Maria comprara livros, Maria estudarão sempre, Maria chegaria cedo, Maria ia caminhar na praça. Tudo Então, errado. bora lá. Não, quase não. Primeira coisa, presta atenção. Quem é o sujeito? Maria. Maria. Muito bem. Sujeito simples ou composto? Simples. Simples. Porque só tem um sujeito. Porque só tem um, né? Só tem a Maria, ó. Sujeito simples. Parabéns. Agora, Maria é o sujeito. O verbo tem que concordar com quem? Com o sujeito. Sujeito. Então, olha só. Maria é simples ou é plural? É Ou simples. é singular? Simples. Desculpa, É professora. singular. É singular ou é plural? Singular. Singular. Então, o verbo tem que estar no... Singular. Singular. Então, estavam. Tá certo ou tá errado? Errado. Errado. Por que estavam tá errado? Porque só tem Porque tá ela. no Porque é plural. no plural. Muito bem, no porque plural. estavam tá no plural. E se eu tirar aqui, ó, o estavam, que está no plural? Não, então vamos lá. Essa frase está errada. Errada. Outra coisa que está errada nessa frase é o quê? É o Bora. feliz. Feliz. Por que feliz está errada? Concordância Porque tá no nominal, plural. que foi Porque a tá aula no passada. plural e a Maria tá no Maria. singular. Exatamente. Então, para ficar correta a primeira frase, tinha que ser Maria estava Feliz. Feliz. muito bem, feliz. Maria corri rápido. Tem problema nessa frase? Uhum. Sim. Sim, ela está corria. errada. Eu Qual é o corri. erro? Corri. Corri. O corri, ele está Na primeira pessoa. exatamente. Então, se ele está na primeira pessoa, quem era para estar aqui, ó? Eu? Eu. Corri. Então, Maria corri, tá certo isso? Não. 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 Maria corre, né? Maria corre rápido. Maria Maria correu rápido. correu. Maria Maria corre. correrá rápido, né? Muito bem. Todos os verbos, ó, Maria correu rápido. Maria corre rápido, corre. Maria correrá rápido. Todos os verbos estão em qual tempo aqui? Estão em qual pessoa? Desculpa. Estão em qual... Singular. Ah, muito bem. Singular. Terceira pessoa. Terceira pessoa do singular. Muito bem. Por que é terceira pessoa do singular? Porque a gente pode chamar a Maria de ela. Ah, garoto, muito bem. Ela corre rápido. Muito bem, estou gostando de ver. Maria bebeu suco. Certo ou errado? Certo. Tá certo, eu acho. Porque o bebeu é um verbo que está no singular. Singular. Muito bem. Maria comprara livros. Está certo ou está errado? Errado. Eu comprara, tu compraras, ele comprara. Pretérito perfeito, comprara, já foi, comprara livros. Então, eu comprara, tu compraras, ele comprara. Tá certo ou tá errado? Errado. Certo. Certo. Hã?
Certo? Tá certo. Quem falou? Muito bem, Rebeca. Ela comprara livros, né? Tá certo. Pretérito perfeito. Maria estudarão sempre. Não, errado. Errado. O que está errado, gente? Ele tá no futuro, esse estudarão. E eles, né? Eles estudarão, né? Mas aqui não é eles, é ela. Ela é a Maria. Então, como é que vai ficar o verbo? Ela estudará. Ela estudará sempre. É. Muito bem, estudará. Também Ó, no plural. o verbo tem que ficar no Singular. Singular. muito bem. Agora Estava sim, no a gente- plural. exatamente. Estava no plural, tem que vir para o singular. Muito bem. Agora sim, nós podemos dizer que essa frase está certa, né? Ficou certa agora. Maria chegaria cedo. Tá certa ou tá errada? Não. Tá certo. Mas Tá certo. Né? certo. O verbo está na terceira pessoa. Opa, perdão. Maria ia caminhar na praça. E agora, hein, Certo. gente? Certo. Tá certo, né? Ela ia, certo? Do verbo ir. Eu ia, tu ias, ele ia, ela ia, né? Ela, Maria ia. Beleza? Sim, a última aula. Ela ia caminhar cedo. Gente, quantos verbos tem nessa última frase? Um? Uhum. Quantos verbos tem? Só um? 2. 2. Muito bem. Quem falou? Rebeca? Aham. Foi. Cadê? Quais são os verbos? Ia e caminhar. E caminhar. Muito bem. Eu caminho, tu caminhas, ele caminha, né? Ela ia caminhar. Quando eu tenho um verbo aqui, é Gustavo, você que está fazendo barulho aí, vida? Quando eu tenho um verbo Não. aqui e um outro aqui, tenho dois verbos, o quê? Estão o quê? Juntos. Uhum. Não estão juntos eles aqui, ó? Sim. Sim. Quando eu tenho dois verbos juntos, eu tenho uma o quê, hein, gente? Locução. Locução O quê? verbal. Verbal. Locução verbal, tá? Não vamos esquecer isso. Continuando aqui. Olha. Então, regras para concordância verbal com sujeito simples. O verbo concorda com o sujeito. Ele vai ficar no plural se o sujeito for plural. Ele vai ficar no singular se o sujeito estiver no singular. E o verbo sempre vai concordar com as pessoas do verbo. Quais são as pessoas do verbo? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Muito bem. Tá. Agora, olha só. Vamos ver uma coisinha aqui, né? Amazonas. A palavra Amazonas é uma palavra que ela já vem, né? O sujeito, ele já é um substantivo próprio que ele já é no plural, lembra? Amazonas, ó. Não é Amazona, é Amazonas. É o rio, né? O rio Amazonas, né? O estado do Amazonas. Então, a gente já escreve no plural, né? No plural, não. Ele já vem com S, como se ele estivesse no plural, mas ele não é plural. Deu para entender, gente? Sim. Sim. Deu para entender? Porque é um Sim. substantivo. Quem não entendeu, levanta a mão.
Agora é a hora de perguntar. Agora é a hora da gente errar. Fala, Maria. Eu não entendi muito. Olha só. Me fala uma coisa aqui. Como é o nome desse cara aqui? Lápis. Lápis. Ele já vem com uma letrinha no final, né? Tem o S. Uhum. O S. E esse cara aqui, ó, como é o nome desse cara aqui, ó? Óculos. 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 Mas ele já vem com S também, ele não é no plural. Vem com uma letrinha aqui no final, certo? É. S. Qual é o plural de óculos? Não tem? Óculos. Óculos. Como é que eu sei que tem mais de um óculos? Esses óculos. Os óculos. Com artigo. Bem, os óculos. Esses, aqueles, muito bem. Então, quem me falou que essa palavrinha tem plural? Quem foi? Quer dizer, que eu tenho muitos óculos. Quem foi que falou? O artigo? Muito bem, o artigo, ó. O pronome, o artigo, o pronome, ele que me deu a ideia de que eu estou com mais de um óculos. E se eu escrever assim, ó? Quantos óculos eu tenho? O Um. óculos. Então, essa palavrinha já é uma palavrinha que vem com a letrinha, mas isso não quer dizer que ela esteja no Plural. Plural. E. É plural. Deu para entender? É. Deu para entender, Isadora? Faz uma Professora, joinha. dessa vez eu entendi. Muito bem, Maria. Valeu. Vamos continuar. Então, olha só. Amazonas, então, é uma palavrinha que ela já vem com S, mas isso não quer dizer que ela está no Ela é plural, plural. tá? Tá. Tá. O rio Amazonas. Então, continuando aqui, ó. O rio Amazonas flui rapidamente ou o Amazonas fluem rapidamente? Qual é a certa? O que flui? A primeira, flui. Um ou dois? Prof, O o que Amazonas flui ou o Amazonas fluem? O Amazonas. Fluir é correr, ó. Pensa no rio, tá ele aqui, ó, o rio. Aí o Amazonas, ele Flui rapidamente. flui, ele corre, tá? Isso aqui é Tá. fluir, tá bom, gente? Ok, obrigada. Beleza, vamos lá. Então, qual é o... A gente disse, lembra, concordância verbal, que o verbo tem que concordar com quem? O sujeito. O sujeito. Sujeito. Muito bem. Então, quando eu falo o Amazonas, flui ou fluem rapidamente? É flui. 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 Flui, né? Ele flui. Ó. Né? Então, aqui, ó, tá errado. Né? Amazonas. E agora? Se eu colocar aqui, ó, gente. Amazonas são Rio Brasileiro ou Amazonas é Rio Brasileiro? É. Né? Por que eu coloco se o Amazonas está no plural? Quer dizer, desculpa. Que a Por que Amazonas... eu coloco se Amazonas é uma palavra que termina em S? Desculpa, a professora falou besteira, hein? Mas ainda bem que eu pensei. Por que eu coloquei o verbo no singular? Por que eu coloquei o verbo? Olha só, gente.
Por que eu coloquei o verbo no Porque só singular? tem um rio Amazonas? Exatamente. Porque aqui é só um rio. Amazonas, ele já escreve com S, né? Isso não quer dizer que ele é plural, lembra? Sim. Tá. Agora, olha só, bora lá. Andes se elevam ou Andes se eleva aos céus? Andes se eleva aos céus. Ou se elevam? Eleva. Elevam. É, Elevam. eleva. Em primeiro lugar, o que é Andes? Eleva. Eleva. Quem sabe me dizer o que é Andes? A São Maria montanhas. Clara tá falando. Fala, Maria. O que é Andes? Então, São montes. é uma o quê? Ilheira. É uma cordilheira, certo? Então, bora lá. Vocês já ouviram falar? Cordilheira dos Andes. Então, olha só. Sim. Andes é uma palavra que está terminando em qual letrinha? S. Mas ela não é plural, beleza, gente? Então, ó, a Cordilheira dos Andes se eleva ou se elevam aos céus? Se eleva. Eleva. A Cordilheira dos Andes se eleva ou se elevam aos céus? Verbo no singular ou no Eleva. plural? Eleva. Singular. Eleva. Muito bem. Verbo no singular. Isso aqui está errado. Agora, eu vou fazer uma coisinha aqui. Peraí, deixa eu só ver uma coisa. Quem está com som aqui junto comigo, só fecha o som. Eu. Agora, se eu colocar na frente do Andes, se eu colocar esse artigo aqui, e agora o que vai acontecer com o verbo? Os Andes se eleva ou se elevam aos céus? Eleva. Eleva. Hã? Se eleva. No plural ou no singular? Se eleva. Plural. Singular. Plural. Singular. Plural. Muito bem. Os Andes se elevam aos céus. Por que agora eu botei o verbo no plural? Porque começou na primeira pessoa no singular. Não. Por que agora o verbo, por exemplo, elevam, tá certo agora? Por que agora eu tenho que colocar o verbo no plural? Por quê? Porque tem os os. Muito bem, Rebeca, porque o elevam está combinando com os Andes, ó. Porque agora aqui, quando eu tenho os Andes, agora aqui ficou plural. Por quê, professora? Porque eu botei o artigo, quem? O artigo está no Plural. plural. Muito bem. Continuando. Tá dando para entender, gente? Sim. Sim. Não é para ficar sem entender, hein? Óculos bifocal melhora a visão ou óculos melhoram a visão? Qual é o certo? Óculos bifocal. Óculos, eu acho que é um. Acho que é Ó, óculos bifocal melhora a visão ou óculos melhoram a visão?
É óculos, melhora a visão. Óculos bifocal, melhora a visão. É um. Melhora, Eu acho muito que é bem, porque lembra que eu falei, a palavrinha escreve com S, mas não quer dizer que está no plural, beleza? Agora, prestando atenção, exemplo 3 e 4, pegadinha, hein? Eita, gente, eu estou gravando? Tô. Tá. 3 e 4, olha a pegadinha, cuidado lá. Os óculos melhora a visão ou os óculos não melhoram a visão? Os óculos melhoram a visão. Não, os óculos Nenhuma das não duas tá- melhoram a visão. Nenhuma Qual das é a 3 ou a 4? Nenhuma. A 4. A 4, eu acho que é 4. A Rebeca acertou, a 4 está certa. Olha, lembra? Por que a 4 está certa? Os. Então, esse os é um pronome que está no quê? Plural. No plural. Partículo plural. Se eu tenho os que está no plural, o verbo tem que ir para o plural. Por quê? Porque quando eu coloco os óculos, quantos óculos eu tenho aqui, gente? Mais de um. Mais de um. Se eu tenho mais de um, deu para entender o que aconteceu aqui no exemplo 3 e 4? Sim. Se eu tenho mais de um óculos, então o verbo... Qual é o verbo mesmo, gente? Melhoram. Muito bem. O verbo tem que ir para o plural. Vocês estão entendendo? Sim. Professora, Enzo, explica para mim a 3 e a 4. Professora, em um tinha um óculos e no outro tinha vários óculos. Muito bem. Por que o 3 está errado? Por que o 3 está errado? Porque o artigo está dizendo que tem mais de um, mas só que o verbo está dizendo que só tem um. Por que o 3 está errado? Porque Deixa o Enzo falar. Deixa o Enzo falar, Isabelle. Depois eu pergunto para você, vida minha. por causa do O. É por causa do S no O. O que acontece com S no O? Não estou entendendo. Tá falando que o óculos está no plural, mas não está no plural. Quando eu tenho os óculos, tá vendo o 3 aqui, gente? Olha só. Isabelle, quer falar a 3? Por que ela está errada? Porque o melhora tinha que ter melhoram a visão, não melhora. Muito bem, aqui tinha que ter melhoram, né? Por que o verbo... Muito bem, Isabelle. Por que esse verbo precisa estar no plural obrigatoriamente? para concordar com o sujeito. Muito bem. E qual é o sujeito? Óculos. Óculos? Qual é o sujeito? Não, melhora. Melhora é o sujeito. Os óculos. Os o quê? Óculos. Os óculos. Muito bem. O sujeito é esse aqui inteiro, ó. Os óculos. Esse sujeito, nesta frase, está no singular ou no plural? Plural. Por que eu sei que está no plural se óculos já é uma palavra que termina em S normalmente? Porque Como é que tá com artigo os. Muito bem. Vocês entenderam a pegadinha dessas palavras que já têm o S? Sim. Muito bem. Vamos lá, estou gostando de ver. Santos elegeu ou Santos elegeram o prefeito? Santos elegeu elegeram? o prefeito. Elegeram. Elegeram ou elegeu? Elegeu. Isadora,
Fala para mim, Isadora, qual é a certa? 1 ou 2 agora? Só Isadora por enquanto, hein, gente? Vamos lá. Número 1, né, prof? Muito bem, garota. Número 1 está certa. Santos Porque elegeu o prefeito. Cuidado com essas palavrinhas que terminam com S. Elas não querem dizer que é plural. Então, essa daqui está errada, porque essa Errada. palavra está... O verbo está no plural, ele precisa estar no singular. Pro, passa no Agora- banheiro. Oi, Maria. Já faltam 20 minutos para terminar a aula. Passa no banheiro. Pode, vida. Agora, olha só, vamos ver aqui, ó. 3, 4 e 5. Olha só, cuidado com a pegadinha, hein? 3, 4 e 5. Vamos lá. Os Santos são estudiosos. Os Santos são time veloz. O Santos é time veloz. Gente, quais são as que estão certas, quais são as que estão erradas? Vamos lá. Número 3. Tá certo ou tá errada? Errado. Errado. Certo, certo. Os Santos são estudiosos. Certo ou errada? Certo. Só a Rebeca que fala? A Rebeca já deu a Errado. opinião dela. E o resto da galera? Errado. Errada. Errado, eu acho também. É? Quem mais? Eu também acho que é. Então, gente, ó, eu vou falar que essa daqui está certa e a Rebeca acertou. Professora, como assim? Não estou entendendo. Olha o artigo. O artigo está no quê, hein, gente? Plural. Quando eu falo assim, ó, os Santos. Sabe a família Santos? Que tem aquele sobrenome? Os Silva, os Santos, os Souza, os Ferreira, os Santos. Eu sou Santos. Quantas pessoas tem aqui na letra 3? É só uma? Várias. Mais de uma. Mais de uma. Então, esse sujeito está no Plural. plural. Se o sujeito está no plural, o verbo tem que estar no Plural. plural. Muito bem. Então, esta frase está combinando sujeito no plural, verbo no plural. Os Santos, quer dizer, aquela família inteira. O pai, a mãe, os 3 filhos, todos eles. Os Santos são estudiosos. Deu para entender essa número 3? Uhum. Sim. Aparece para mim, Gustavo, Enzo, Peraí. Júlia, aparece para mim. Beleza. Então, olha só. Vamos a 4, hein? 4 e 5, ao mesmo tempo. Me digam qual é a certa e qual é a errada. Eu vou A até certa é a 5, a errada é a A 4. certa é a 5, a errada é a 4. Os Santos são time veloz. O Santos é time veloz. O Santos. Santos é time veloz. Time veloz. Qual é a certa e qual é a errada? Porque o outro. Tem não. A certa é a 4. 4 é errado. Muito bem. 4 está errada. O Santos, olha aqui. Isso aqui, ó. Esse sujeito está no... Singular. Então, o verbo tem que estar no... Singular. Muito bem. Então, a 5 está certa. Sujeito composto. O que é o sujeito composto mesmo? Sujeito composto é que tem mais de 2 sujeitos. Muito bem. O rapaz e a menina saiu. O rapaz e a menina saíram. O rapaz e os amigos saiu. O rapaz e os amigos saíram. Professora, e agora? Agora sim. Então, bora lá.
Sujeito composto. Primeira coisa, vocês estão vendo que antes do verbo, ó, o verbo está aqui atrás, tá vendo? O sujeito está antes do verbo, combinado? Sim. Sim. Então, eu tenho o sujeito antes do verbo. E aí, vocês falaram para mim que esse sujeito é composto. Muito bem. Por quê, professora? Porque tem o quê? Dois o quê? 2 sujeitos. Dois sujeitos, né? Dois núcleos. O rapaz e a menina saiu ou o rapaz e a menina saíram? E O agora? rapaz e a menina saíram. Saíram. Ó, muito bem, mas eu vou falar uma coisa para vocês agora, tá? Muito bem, muito bem. Sujeito composto que vem antes do verbo ou o verbo aqui depois, certo? Verbo no plural, tá? Sujeito composto, 1 e 2, certo? Esse é um sujeito composto? Sim. Verbo vai ficar no plural. O rapaz e a menina saíram, né? São duas pessoas que vão sair, ok? Tá. Continuando. O rapaz e os amigos Saíram. Certo, olha só. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. O sujeito composto está vindo depois do verbo. Como é que é, professora? Eu mudei agora a ordem. Deu para ver que eu mudei a ordem? Sim. O sujeito está depois. Muito bem. Ó, rapaz, menina, e a Maria, rapaz e os amigos, o rapaz e as meninas. Meninas. O verbo Sim. está vindo antes, certo? Aí, saiu. Tá. Quando o verbo estiver antes do verbo, quer dizer, desculpa, quando o verbo vem antes do sujeito, verbo, olha ele aqui, ó, vem antes do sujeito, tá? Então, ele vai concordar com os dois, certo? Ou ele vai concordar com o mais próximo. Então, eu tenho duas formas de fazer esse verbo, certo? Então, como é, professora? O verbo vai concordar com os dois, ou o verbo vai concordar com o mais próximo, tá? Olha lá. Então, gente, presta atenção aqui agora, hein? Saíram o rapaz e Maria. Tá certo ou tá errada essa frase? Certo. Certo. Muito bem. Porque o verbo está concordando com os dois. O rapaz e a Maria. Então, saíram está no plural. Porque aqui eu tenho um sujeito o quê? Composto, certo? Concordando, então, agora, com quem? Saíram. Está concordando com os dois, certo? Rapaz e Maria. Certo. Beleza, já foi a primeira. Segunda. Saíram o rapaz e os amigos. E agora, essa está certa? Sim. Sim. Muito bem. É a mesma coisa da primeira, certo? Rapaz e os amigos. 1 e 2, sujeito composto. Então, saíram o verbo no Plural. número 3. Saiu o rapaz e as meninas. Ó, lembrem, essa tá certa, essa tá certa. Eu disse para vocês que quando eu tiver um sujeito composto e o verbo vem antes,
Ele pode concordar com os dois. Ele pode concordar com os dois, mas também ele pode concordar com o mais. Próximo. Nossa. Então, ó, aqui ele está concordando com o rapaz, aqui ele está concordando com a Maria. Número 3, saiu o rapaz e as meninas. Esse verbo, ele está no Singular. está no singular. E ele está concordando com quem? Rapaz. Só com o rapaz, né? Esta forma de escrever está certa ou está errada? Certo. Certa, porque ele concordou com o que está mais próximo. Muito bem, garota. Então, ó, dica. Quando o verbo tiver antes de um sujeito que é composto, ó, que tem 2 núcleos, tá vendo? Rapaz e meninas, ele pode ficar no plural, concordando com os dois, ou ele pode ficar no... Singular. Singular. Muito bem, concordando com o mais... Próximo. Deu para entender, gente? Uhum. Sim. Essa eu pensei que estava errada. Agora, outra. Nessa frase, nós temos as Pessoas. as pessoas do verbo. Quem são as pessoas do verbo? Eu, tu, José. Muito bem. Eu, primeira pessoa do singular. Tu, segunda pessoa do singular. E ele. José, Seria ele. Ele é. Poderia ser ele. terceira pessoa do singular. Beleza? Tá. Eu, tu e José foi à aula. Eu, tu e José fostes à aula. Eu, tu e José foram à aula. Ou eu, tu e José fomos à aula. Qual é Tu dessa? e José Tá certa. fomos à aula. 1, 2, 3 ou 4? Fomos à aula. Olha, agora eu vou perguntar uma coisa para vocês, e vocês vão me dar a regra. Quando tiver eu, tu e ele, posso colocar ele aqui no lugar de José? Sim? Sim. Quando tiver eu, tu e ele, agora eu vou perguntar, quem é que manda nas 3 pessoas? Qual é a pessoa mais forte que está mandando tudo? José. José. José foste, eu, José foram, eu, tu e José fomos. José? José. José fomos. Quem manda é a primeira pessoa. Quem é a primeira pessoa, gente? Eu. Eu. Primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, quem é? Tu. Terceira pessoa, quem é? José. É o José. Dessas 4 frases aqui, Enzo, pergunta para o Enzo. Dessas 4 frases aqui, qual é que está certa? 4. A 4. Por quê? Porque por causa que tá tudo, tipo, ele, no caso é o José. Ah, eu achei que tá certa, ela tá certa. A 4. A 4 é a certa. Mas por quê? Tem uma explicação. Quem sabe? Porque tá fomos. Tá, fomos, muito bem. E por que é o fomos o certo e não são Por os causa outros? que tá no plural e no presente. Porque está no plural. Só isso. Não, por causa da colocação dele, tá no presente. Olha, o verbo está na primeira pessoa do plural. Certo. Maravilha. Olha só, gente, eu vou dar essa dica para vocês. Se cair na prova, vocês vão acertar. Eu, tu e José.
Primeira pessoa, segunda e terceira pessoa. Olha aqui, ó. Primeira pessoa. Segunda pessoa. José é terceira, beleza? Eu, tu e José, quantas pessoas tem aí? 3. Três. Então, eu vou colocar o verbo no singular ou no plural? Plural. Plural. Agora, tá. Quem vai mandar o verbo? Vai mandar no verbo? É a primeira pessoa? É a segunda ou a terceira? José e Terceiro. Terceira? É a terceiro primeira. Quem falou? foi o A. Ó. Eu fui, tu foste, ele foi. Nós Fomos. Nós é o quê, hein, gente? Nós Plural. são todos plural. Primeira, o quê? Primeira Nós pessoa. fomos. Então, esse Primeira fomos, pessoa singular. No do plural. singular, fomos. É o Plural. verbo Primeira pessoa do plural. primeira pessoa do plural. Muito bem, Rebeca. Primeira pessoa do plural. Por que que ele não está, professora, na segunda pessoa do plural? Concordando com o tu. Por que que ele não está na terceira pessoa do plural, concordando com o ele? Deu para entender o que eu estou falando? Sim. Aham. Quem está mandando aqui? Sou eu, é o tu ou é o José? Eu. Eu. Eu que mando. Então, olha, aprende essa regrinha aí. Quando tiver primeira pessoa, segunda e terceira pessoa na mesma frase, olha número 4. Quem vai mandar é o eu. Se o eu é primeira pessoa, o verbo tem que ir para qual pessoa? Hã? Se o verbo está na primeira pessoa, aqui, ó, quer dizer, o sujeito, tenho 3 pessoas, certo? Tem a pessoa do eu, tem a pessoa do tu e tem a pessoa do ele, né? Que é a terceira pessoa aqui. Tenho eu, tenho tu e tenho ele, certo? Certo. Quando eu tenho eu, tu e ele numa frase só, quem vai mandar é a primeira pessoa. Então, eu, tu e ele fomos. Por que o verbo vai ficar fomos? Porque ele vai ficar na primeira pessoa. Deu para entender isso, gente? Uhum. Vai ficar na primeira pessoa do plural. Por quê? Por que do plural, gente? Porque também está composto. Tem a primeira, a segunda e a terceira pessoa. Muito bem, garota, porque eu tenho um sujeito composto. Tem 3 pessoas aí. Se tem 3 pessoas, eu tenho que colocar o verbo no plural, ok? Ok. Beleza, estou gostando de ver vocês. Então, eu, tu e José foi à aula? Não. Não. Totalmente errado, né? Eu, tu e José fostes à aula? Não. Eu, tu e José foram à aula? Não. 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 Tu e ele foste hoje? Não. Certo? Quantas pessoas tem aqui? Tem o tu e tem o ele. Tem 2, não tem? Uhum. Quem manda Simples ou composto? Composto. Composto. Então, o verbo tem que ir para o Plural. Plural. tu e ele fostes. Olha o verbo no plural. Tá? Tu e
ele viajareis. Tá certo ou tá errado? Eita, o que aconteceu? Tu e ele viajareis. Essa daqui era difícil, hein, gente? Tá certo, verbo na segunda pessoa do plural, tá? Eu já tô acabando. Paixão e amor elevam o ser ou paixão e amor elevam o ser? Eleva. Levam. Vão. As duas estão certas. Por que, professor, agora as duas? Só essa dica, tá? Essa daqui é uma exceção, hein, gente? Exceção. Decorem isso aí, ó. Paixão e amor eleva ou elevam o homem. Ambas estão certas. Por quê? Posso dizer que paixão e amor são sinônimos? Sim. Sim, o que Sim. são sinônimos? Palavras que têm o mesmo Sinônimos são significado. palavras iguais que têm sentido diferente. Quer dizer, palavras que têm o mesmo sentido, Diferente. mas escritas Muito diferentes. bem. Isso, escritas diferentes, mas tem um sentido parecido, né? Então, paixão e amor são sinônimos. Se são palavras que vêm com sinônimos, sujeito, composto, formado por sinônimos, o verbo pode ser no singular ou no plural, ambos estão certos, tá bom, gente? Fica essa dica aí sobre esse sujeito aqui com sinônimos, ok? Ok. Agora, olha esse aqui. Estou acabando, tá? Gritos, choros, assobios, nada. Mudava ou nada mudavam? Sua ideia. Nada mudava. Mudava. Olha, mudava ou mudavam? Olha só o que Mudavam. aconteceu aqui, ó. Nada, Mudavam. nada. Olha só, gritos, choros, assobios, nada. Eu posso dizer que, olha, esse nada, ele, presta atenção no que eu vou dizer agora, hein? Tá. Esse nada, ele representa os gritos, ele representa o choro, ele representa o assobio. Posso falar isso? Nada. Podia gritar, podia assobiar, podia chorar, nada mudava a minha ideia. Então, quando eu tenho um sujeito aqui, ó, gritos, choros e assobios, que é composto, igual vocês já aprenderam, mas eu tenho esse nada, ele resume tudo isso aqui, ó. Deu para entender? Sim. Sim. Esse nada, ele substitui todo mundo que vem antes. Deu para entender? Sim. Sim. Se ele substitui todo mundo que vem antes, então ele está no... Mudava. Ele é um sujeito aqui que resumiu tudo isso e ele é um sujeito que é no singular. Ele é um sujeito que está resumindo tudo. E ele é um sujeito que resume. Então, nada mudava ou nada mudava? Nada Mudava. mudava. Hã? Quem é que está concordando comigo? Nada mudava. Tá vendo aqui, ó? Nada mudava. Esse aqui. Vocês estão acompanhando a minha ideia, gente? Sim. Esse aqui é o certo. Esse aqui está errado. Então, olha só, me ajudem aí se vocês aprenderam. Beleza? Deu para entender? Sim. Rezas, preces, pedidos, tudo eram necessários. Rezas, preces, rogos, tudo trazia bem-estar. Rezas, preces, rogos, tudo traziam esperança. Dessas três, qual é a certa? Tudo, nada. Esse tudo aqui, ele resume o resto? Sim. Sim. Sim, então o verbo vai ficar no... Singular. Singular. Muito bem, então qual é que está certa? A primeira, a segunda ou a terceira?
Segunda. Segunda. Gente, essa parte que eu estou explicando, ela não é fácil. Quem é que... Já vou acabar. Quem é que entendeu? Então, olha, você que falou que a segunda estava certa, acertou. Deu para entender? Uhum. Quem não entendeu, levanta a mão. Última, e aí eu fecho a aula. Assaltos, furtos, perseguições. Alguém prenderiam os ladrões. Dançaram, comeram, beberam. Ninguém ficaram de fora. E agora? Assaltos, furtos. Ó, lembra? Alguém resume Todo mundo. todo mundo. Alguém representa todo mundo. Está resumindo. Ninguém representa todo mundo. Então, está resumindo. Então, o verbo vai ficar no singular ou no plural? Singular. Quem falou? Muito bem, Rebeca. Então, alguém o quê? Prenderiam os ladrões ou prenderia? Prenderia. Prenderia. Muito bem. Ninguém ficaram de fora ou ficara? Ficara de fora. Ficara ou ficaria, né? Depende do tempo. Muito bem. Estou gostando de ver vocês. Ok, gente.